Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de matemática? Bom, a Pro colocou aqui que nós estamos no capítulo 1, Universo, a Casa dos Planetas. Nós aprendemos diversas coisas ao longo desse capítulo, tá bom? Ele está quase chegando ao fim. Então, vamos lá? Bom, nessa página 32 está falando assim: mostramos que certas coisas precisam ser ordenadas. Lembra? Números ordinais. Sobre o conceito de ordem, complete os quadros a seguir. Então, ordem podem ser organizada por... Então, nesse primeiro quadrinho, como é o nome dos números que organizam quando a gente coloca numa certa ordem, eles são chamados de números ordinais. Então, nesse primeiro quadrinho, vocês vão escrever números ordinais. Refere-se a palavras como: para que a gente usa os números ordinais? A gente usa para começo, meio, fim, último, frente, lado, embaixo. Então, escolham algumas palavrinhas e escrevam aqui. Para que a gente usa os números ordinais, né? A gente está se referindo o quê? Ao meio, ao fim, ao começo, né? Atrás, ao lado, embaixo, certo? Então, a gente vai colocar aqui. Aí, aqui tá falando assim: primeiro, lembra que a Pro explicou que quando tiver o tracinho e o O é primeiro, quando tiver o tracinho e o A é primeira, que daí é no feminino. Então, aqui a gente vai completar. Já tem o primeiro e primeira. Então, a gente vai colocar aqui segundo e segunda, certo? Coloca o número 2, tracinho O, barra 2, tracinho A, que é de primeira. Terceiro e terceira já tem aqui. Aí a gente vai colocar quarto e quarta. Quinto e quinta já tem. A gente completa sexto e sexta. Esse último aqui nem precisa fazer, tá bom? Em quais situações podemos utilizar os números ordinais? E tem várias coisas e vocês podem colocar a resposta que vocês quiserem. A gente usa para fila, a gente usa para dias da semana, ordem de chegada, calendário. Tem várias coisas, não precisam colocar várias. Se vocês colocarem uma ou duas coisas, já tá bom, tá bom? Quando fazemos uma conta armadinha, lembra da continha de dezena, unidade, que a gente faz a continha em pé, que a gente fala? De subtração ou de adição, por que as unidades ficam embaixo de unidades e as dezenas ficam embaixo de dezenas? Por que será que isso acontece? Quando a gente vai fazer uma continha, a gente coloca, né, dezena, o desenho, unidade. Os números, eles precisam ficar corretos, porque na hora de fazer a subtração ou a adição, a gente vai somar unidade com unidade, dezena com dezena, certo? Para nossa conta dar certo, senão a conta ela sai errado. Por isso que a gente soma o que está um embaixo do outro, unidade com unidade, dezena com dezena. Então, vocês vão escrever aqui, né, que a gente soma, né, dezena com dezena e unidade com unidade. Observe as tabelas com os números ordinais e suas escritas. Então, aqui, além do número, tem a forma de escrita. Olha lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Aí, aqui agora tá de 10 em 10, ó. Vigésima, trigésima, quadragésima, quinquagésima e sexagésima. Depois do 10, né, a gente tá contando de 10 em 10, certo? As dezenas. Só que aqui, ó, a gente tem uma coisinha que é bem parecida na escrita. O que será? Olha o finalzinho dos números, das escritas. Nós temos uma palavrinha, né? A ésima. E por que será que elas terminam com ésima? Porque isso aqui está se referindo ao que a Pro falou mesmo? As dezenas, né? Por isso que terminam em ésima, terminam iguais. Então, elas representam as dezenas. Qual numeral não termina em ésima, mas representa uma dezena? Olha lá, décima. Ele não termina em ésima, mas ele também representa dezenas, né? Observe a fila e responda as questões. Qual é o nome da última pessoa da fila? Quem está por último aqui, ó? Olha esse menininho aqui. É o Roberto. Aí você vai escrever aqui, Roberto. Qual numeral ordinal representa a última pessoa dessa fila? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo,
oitavo. Ele é o oitavo da fila, o último. Qual é o nome da quinta pessoa da fila? Então, a gente vai ver lá, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É o Augusto. O Augusto é o quinto. Aí, a Márcia está em qual posição? Então, primeira, segunda, terceira, quarto, quinto, sexto. A Márcia, aqui o nominho da Márcia. Então, a Márcia está na posição 6, ela está em sexto. Leia as composições de números em cada item e escreva com algarismos na armação. Então, a gente vai pôr os números aqui na armaçãozinha das contas. E depois a gente vai desenhar as pecinhas do material dourado. Então, aqui, 3 dezenas e 3 unidades. 3 dezenas. Aonde a gente vai pôr o 3? No D. 3 unidades, ó, unidades. A gente vai pôr o outro 3 aqui. Ele vai formar o número 33. Aí eu vou lá e vou desenhar. Como eu faço o número 33? 3 barrinhas, né, de 10. Então, você vai desenhar as 3 barrinhas, mais 3 unidades. Então, você vai desenhar 3 barrinhas e 3 unidades. Aqui vai formar um número 4 dezenas. Então, você vai pôr o 4 no D, 9 unidades. O 9 no U. Então, quantas dezenas que falou ali? São 4 dezenas. Então, eu vou desenhar 4 barrinhas, certo? E quantas unidades? E eu vou desenhar mais 9 unidades. Olha lá, as minhas 9 unidades. 4 barrinhas, 9 unidades. O próximo é 5 dezenas, então você vai pôr o 5 aqui. 0 unidades, então você vai pôr 0 aqui. Então, quantas barrinhas eu vou desenhar? Eu vou desenhar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou desenhar 5 barrinhas, que se referem a 5 unidades. 2 dezenas e 7 unidades. Então, o que eu vou fazer? Coloco 2 no D, de dezena, e o 7 no U, de unidade. E eu vou desenhar em forma de material dourado. Então, eu vou desenhar 2 barrinhas, certo? E, deixa eu pegar aqui, 7 unidades. Então, 2 barrinhas, você vai desenhar e 7 unidades. Agora, disponha nesses quadros, em ordem crescente, o número da atividade anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui o número que formou. Por exemplo, aqui formou o número 33, aqui 49, 50 e 27. Se é na ordem crescente, a Pro já explicou, é na ordem do menor para o maior, está crescendo, certo? Então, qual que é o menor númerozinho aqui? Eu vou olhar, o menor número é o 27, você vai pôr o 27 aqui. Depois do 27, qual seria o menor? Olha lá, o 33, você vai pôr o 33 aqui. Depois do 33, qual seria o número menor? 49, você vai pôr o 49. E por último, o número 50. Se você tiver dúvida, é só você olhar o número das dezenas. Qual é a menor dezena? 2. Então, a gente já vai saber que esse número que formou aqui é o menor. E depois, 3 dezenas. Então, só olhar o número da dezena que você consegue ver qual número que a gente vai encaixar aqui. Como você fez para ordenar esses 4 números? Aí, vocês podem responder que ou vocês viram pela dezena, ou vocês viram, né, pela formação do número, qual foi o número que se formou, e aí você pegou o menor número e foi colocando, ok? Bom, essa foi a nossa aula de matemática. Uma dica, não esqueçam que na hora de desenhar as barrinhas, né, que são as dezenas, precisa ter 10 aqui, tá bom? Não se esqueçam. Um beijo, qualquer coisa Pro está aqui.